Esse é um exemplo de cálculo de polarização de um transistor na configuração de emissor comum com divisor de tensão na base. Então, foi dado esse exemplo aqui, dado o circuito abaixo, polarizar o transistor na região ativa, determinando os valores dos resistores das correntes IB e E. Então aqui a gente tem a configuração de emissor comum, porque o emissor está tanto ligado aqui na entrada como na fonte aqui na saída, né? Aqui seria a entrada de um sinal para ser amplificado nesse amplificador. E a polarização então é calcular os valores de RB1, RB2, RC e RE para que o transistor opere lá dentro daquela curva de operação do ponto central, mais ou menos, né, do transistor, para que quando ele operar como amplificador, ele consiga amplificar tanto o sinal negativo como positivo de uma forma de onda senoidal. Então, a gente tem aqui uns dados, a fonte é 12 volts, né, a fonte está aqui, a corrente C, essa daqui já foi dada, é 3 mA, o VBE, que é essa tensão aqui, foi dado também, é 0,7 volts, né, aqui é 3 mA, e o beta do transistor, ou seja, o ganho é 200. E para a gente projetar, a gente vai adotar esses valores para calcular as tensões em cima do resistor RE, que seria essa daqui, VE seria essa tensão aqui, a tensão VCE é essa aqui em cima do transistor, vai ser 50% da VCC, e a tensão em cima do RC vai ser 40% da tensão CC, a tensão VCC da fonte, que no nosso caso é 12 volts. Então está dado aqui as informações do projeto, vamos calcular essas tensões. Então eu tenho aqui, né, a VCE 50%, da fonte, que é 12, é 6, VRE é 10%, então é 1,2 volts, e VRC 40%, 4,8 volts. Vou precisar disso aqui para poder calcular os valores dos resistores. Então a primeira coisa que a gente calcula no projeto é a corrente B. Então eu tenho aqui dessa fórmula aqui, que é do ganho do transistor, o beta é dado pela corrente do coletor dividido pela corrente da base. Então, como eu não tenho a corrente da base, eu vou isolar a corrente da base aqui, ó, passar para cá, passar o beta dividindo. Então, dado a corrente de coletor, se eu dividir pelo beta, que foi dado também, eu tenho o valor do meu IB. Então, 3 mA dividido por 200, lembrando que o mili é 10 na menos 3, eu vou ficar aqui com o valor de 15 vezes 10 na menos 6. 10 na menos 6 também pode ser simplificado pela letra grega mi, né, que significa 10 na menos 6. Agora a gente sabe lá no transistor que entra a corrente do coletor mais a da base e sai a do emissor. Então a corrente do emissor é a soma da corrente do coletor e da base. Isso, fazendo essa conta, somando a corrente do coletor, que é 3 mA, mais 15 microamperes, que é a da base que nós calculamos, né? Esse daqui veio daqui, desse cálculo de cima, eu vou chegar nesse valor 3,015 vezes 10 na menos 3 amperes, ou, se eu substituir o 10 na menos 3 por mili, vai ficar miliampere, também está certo. De Uri, eu tenho que a tensão em cima do resistor RE é igual ao resistor vezes a corrente. Então, como eu não tenho resistor, eu passo dividindo a tensão pela corrente e eu calculo o valor do resistor, porque o VRE foi dado, está aqui em cima, vale 1,2 volts. Foi adotado. Então, fazendo essa conta, o IE nós calculamos aqui, acabamos de calcular, nós vamos encontrar esse valor, 398,01 ohms. Esse não é um valor comercial de resistor. Olhando naquela tabela da série E24 de valores de resistores, que foi dada ali no resumo que você já tem, eu vou encontrar que o valor mais próximo seria o de 390. Então o meu RE vai ser 390 ohms. Esse que eu vou adotar no projeto.
Agora o cálculo do RC. O RC é fácil, porque o VRC foi informado, né? A gente adotou como 40% da tensão da fonte, e eu só substituí aqui então esses valores, 4,8. O IC também foi dado, é 3 mA, eu vou encontrar 1.600 ohms. Também lá da tabela é 24, eu vou ver que 1,6 eu tenho, e normalmente a gente não escreve acima de 1.000 o ohms para os resistores, a gente usa o, o símbolo, né, a K, substituindo K significa 1.000. Então, o resistor RC vai ser 1,6 kΩ ou 1.600 ohms. Agora, para calcular os resistores RB1 e RB2, tem a gente adota a seguinte condição. Nós vamos dizer que a corrente IB2, a corrente que circula pelo resistor RB2, é igual a 10 vezes IB, ou seja, 10 vezes a corrente da base. Como eu já tenho a corrente da base que eu calculei anteriormente, que era 15 microamperes, né? 15 vezes 10 na menos 6 vezes 10, eu vou encontrar então 150 vezes 10 na menos 6 amperes para a corrente IB2, a corrente que vai circular pelo resistor RB2. E a fórmula para calcular o valor do RB2 é essa, é a tensão VBE mais a VRE dividido por IB2. Essas informações foram dadas, VB foi dado aqui a 0,7 volts, o VRE também nós calculamos aqui que é um percentual da tensão da fonte 1,2, dividido pela IB2 que nós calculamos aqui, vamos encontrar 12.666,7. Também não tem esse valor na tabela, o mais próximo tem 1,2, tem o 12, mas ele está mais próximo do 13, então vamos adotar o 13K para o valor do RB2. Quando eu já tenho isso daqui, agora como é que eu calculo a corrente que vem do IB1, né, que passa pelo resistor RB1? Ela também é dada pela lei de Kirchhoff. Na verdade, a corrente que circula pelo resistor 1, RB1, ela vai ser a soma da corrente que vai para a base e da corrente que vai para o resistor RB2. Então, eu já tenho a corrente da base que eu calculei anteriormente, que era 15 vezes 10 na menos 6, mais a corrente IB2, que a gente calculou agora, 150 vezes 10 na menos 6 também. Então, eu vou ter 165 vezes 10 na menos 6 a corrente IB1. E a fórmula para calcular o resistor RB1 é essa daqui. Essa é a fórmula, VCC menos VBE menos VRE, dividido pela sua corrente IB1. Então, o VCC é 12, que é a tensão da fonte, o VBE é 0,7, que foi dado, e o VRE 1,2 que nós calculamos com o percentual da tensão da fonte. 165 nós calculamos agora, que é a soma das duas correntes, da base e do IB2, dando um valor de 61.212,12 ohms. Da tabela a gente vai ver que o mais próximo é o 62, o dígito, né? 62K, então significa 62.000. Lembrando que acima de 1.000 a gente abrevia então o milhar, né, pelo múltiplo K de quilo, que equivale a 1.000. Então eu já calculei todos os resistores. E aqui a resposta final. Então, substituindo o RB1, é o 62K, né? Lembrando aqui lá daquela corrente que nós calculamos, aqui era a IB1 que nós calculamos. Aqui é a corrente que vem para o resistor RB2, que é IB2. E aqui é a base, que é que nós usamos, né? Essas aqui calculamos a da base, calculamos do IB2. O que nós calculamos? Nós dissemos que o IB2 era 10 vezes essa daqui. Por quê? Para deixar para essa corrente que circular entre o RB1 e o RB2 aqui ser praticamente uma corrente muito maior que essa, para não ter diferença, porque na verdade ela vai ter uma perda, né? Não vai ser bem esse valor que vai circular aqui, porque a corrente vai vir um pouquinho para cá. Para essa tensão que vai ficar aqui em cima do RB2 não ser muito diferente, não ser muito influenciada pela corrente da base. Como ela é muito menor, em função dessa daqui, ó, a IB2 é 150 microamperes e a IB1 é 165. Então aqui a grandeza, né? Essa daqui é 165 microamperes e essa daqui é 150
microamperes, que é bem maior que os 15 microamperes que vem para cá. Então esse pouquinho que vem para cá não influencia essas correntes grandes que atravessam os dois resistores, deixando mais estabilizada a tensão da polarização na base, que esse é o objetivo. E pedia também para dizer os valores de B e E, está aqui, né? O de IC eu não coloquei, mas ele foi dado, está aqui 3 mA, o IC vem por, desce aqui pelo resistor C e vale 3 mA. Essa daqui é IC. E aqui, então por que a IE é a soma das duas? Porque entra a IB na base, entra a IC no coletor, sai no IE a soma das duas. 3 mais 15. 15 microamperes, 3 mA mais 15 microamperes, vai dar esse valor. Então aqui está a polarização finalizada desse exemplo para cálculo de polarização de transistor por divisor de tensão na base e emissor comum. Beleza? Era isso.